Federal são os mais cotados dentro do órgão do Ministério Público do Trabalho. E a competência da Justiça do Trabalho, tem competência funcional, que estabelece funções desempenhadas pelo juiz do trabalho, a competência territorial, que advém do fato dos juízes serem distribuídos por circunscrições territoriais, a competência em razão de matéria, que diz respeito aos tipos de demanda que poderiam ser suscitadas em matérias trabalhistas, e a competência em razão de pessoa, que se determina em casos muito especiais com relação do sujeito e das condições das pessoas. Eu e o nosso colega Isaac vamos falar da Justiça Eleitoral, e eu vou começar contando uma história para você, na época, ainda da época do Império, quando foi otorgada a Constituição Imperial de 1824, as eleições tinham influência da Igreja. Foi instituídas as eleições dos deputados, senadores. Aí no dia das eleições eles se reuniam nas igrejas, tinham uma missa e depois o padre responsável tinha uma mesa no meio da igreja, aí juntavam um presidente, 2 secretários e 2 pessoas também que iriam aprovar e divulgar as eleições. Eram feitas ali mesmo, depois da missa. Aí eles, na mesma hora depois das eleições, eles viam se tinham alguma queixa, algum tipo de corrupção. Se não houvesse nada, aí eles iam anunciar as eleições, né, oral para todo mundo, e depois enviar uma carta para os elegidos lá, os votados. Aí depois foi feito o primeiro Código Eleitoral em 1932, que criou o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral. Só que aí foi constitucionalizada. Aí criou uma Constituição autoritária em 1937, aí derrubou esse Código Eleitoral. Ele ressurgiu em 1945 com a redemocratização do país, que daí foi que criou o nosso Código Eleitoral e que é o de hoje, né, que dividiu, né, em TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes e as juntas eleitorais. É claro que teve modificações devido à nossa sociedade mudar, foi mudando de acordo com a nossa sociedade. A atual Justiça Eleitoral, ela está prevista na Constituição Eleitoral. É órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, a ele cabendo em última instância o exame das questões eleitorais. Portanto, é órgão de convergência sobre assuntos eleitorais. O artigo 119 da Constituição dispõe que o Tribunal Eleitoral compõe no mínimo de 7 membros escolhidos mediante eleição pelo voto secreto. 3 juízes dentre ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes dentre ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 juízes por nomeação do Presidente da República. Tem sido entendimento do TSE, o qual foi manifesto das resoluções de número 20.958 de 2001, ser necessário também que, por exemplo, advogado tenha o requisito adicional de 10 anos de efetivo exercício profissional. Né? Dentre esses advogados, 6 advogados de notável saber jurídico em idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Não há aplicação da regra do 5º Constitucional, pois quem vai elaborar a lista sexta é o Superior Tribunal Federal e não a OAB. Os nomes escolhidos pelo Presidente da República não serão sabatinados pelo Senado Federal. Diz ainda no parágrafo único do artigo 119 que o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente. Eu vou falar da Justiça Militar. O artigo 37 da primeira Constituição da República de 1891 criou o Supremo Tribunal Militar, que depois, com a Constituição de 1934, passou a integrar o Poder Judiciário. Já a Constituição de 1946 consagrou a denominação Superior Tribunal Militar, mantida pelas constituições seguintes, inclusive a atual. A Justiça Militar é especializada, que se organiza tanto em nível federal, que é a Justiça Militar da União, quanto em estadual, Justiça Militar Estadual. Justiça Militar da União. A ela compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A cada circunscrição judiciária militar corresponde pelo menos uma auditoria militar. Cada auditoria tem um juiz auditor e um substituto, ambos togados, porém esses juízes não são responsáveis pelo julgamento dos crimes definidos em lei. O processo e os julgamentos desses casos são atribuídos em primeiro grau de jurisdição aos conselhos de justiça. Na sede de cada auditoria funcionarão 2 espécies de conselhos. Bom, vou falar sobre a divisão do Código Penal Militar.
tem a primeira parte no artigo 1º a 135, que são as normas não incriminadoras. Explicativas esclarecem o conteúdo de outras normas ou delimitam o âmbito de sua aplicação. Letra B, permissivas, determinam a licitude de certas condutas, legítima defesa. Tem a parte especial, que são as normas incriminadoras, descrevendo condutas puníveis e combinando as respectivas sanções. Divide-se em crimes militares em tempo de paz, no artigo 136 a 354, no Código Penal Militar, e os crimes militares em tempo de guerra, que são os artigos 355 a 408. Os militares, eles são os destinatários primeiros à Lei Penal Militar da União, que é qualquer pessoa que em tempo de paz ou guerra seja incorporada às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, para nela servirem postos de graduação ou sujeição à disciplina militar. Artigo 22. Como eu havia falado, na sede de cada auditoria funcionam duas espécies de conselho. O Conselho Especial de Justiça, que é composto para cada processo insolvido após o julgamento. A escolha é feita pelos juízes auditores através de sorteio. Ao Conselho Especial de Justiça cabe julgar os oficiais, exceto os oficiais generais. E tem um Conselho Permanente de Justiça. A ele compete julgar os não oficiais. Também é composto por sorteio, da mesma maneira que no Conselho Especial de Justiça. 4 juízes militares e 1 juiz auditor. Dos atos proferidos pelos Conselhos de Justiça, cabe recurso ao Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar. É composto de 15 ministros. 10 ministros devem ser oficiais militares, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 4 do Exército. 3 advogados e 2 são nomeados em escolha paritária, entre juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. Justiça Militar Estadual. Compete processar e julgar os militares dos estados. Não é competente a Justiça Militar Estadual quando se tratar de julgamento de crime comum, mesmo que praticado por militar estadual. E também não é de sua competência quando se tratar de um crime militar praticado por civil. Isso significa que a Justiça Militar cabe processar e julgar tão somente policiais militares. O militar será processado e julgado na Justiça Militar enquanto o civil na comum. Então, o crime militar ele é classificado em crime militar em tempo de paz, como eu havia dito, não faz parte do poder judiciário, então ele não tem jurisdição. Porém, para saber se um ilícito é considerado crime militar, deve-se inicialmente verificar se a conduta está prevista na parte especial do Código. Feito isso, complementa-se a análise do artigo 9º, que enumera as circunstâncias em que o ilícito se caracteriza como militar. Assim, considera-se crimes militares em tempo de paz a presença de outros critérios. Ratione personal, é isso, professor? Persona? Atende-se exclusivamente à qualidade de militar e agente.